pode ser resolvida, inclusive, com isso daqui. E você vai perceber que o comportamento assertivo, ele não é uma forma idealizada de agir, mas é a forma menos invasiva aos direitos dos outros, é a forma que menos dá margem para problema. É por isso que a assertividade também é conhecida como a língua materna da competência. Se você pensar nas pessoas que você conhece aí, que são extremamente competentes, você vai reparar que o sujeito ele é assertivo. Então, só para você fazer uma noção do espectro aí, pensa na assertividade como um comportamento no qual você tem, não vamos chamar de opostos, tá? Mas você tem a agressividade, você tem o comportamento passivo-agressivo. Lembra que nós vimos isso aí lá no vídeo? Você tem o comportamento passivo e você tem o comportamento assertivo. Mas você também tem um tipo de comportamento que é indefinido. Que é muito, embora ele seja indefinido, ele é muito específico. Oi, meninas? Embora ele seja indefinido, ele é muito específico, porque é aquele tipo de comportamento mais maleável, mais adaptável. Em geral, as pessoas manipuladoras, elas são muito indefinidas. A brincadeira que eu faço é de comparar esse estilo de comportamento com o dos cães. Então você tem aqui um pitbull, você tem um poodle, você tem um beagle, você tem um pastor alemão e você tem um vira-lata. Está entendendo? O comportamento do vira-lata, o vira-lata ele late para quem passa na rua. Ele é atraído por quem passar na rua. Lá na minha rua tem um vira-lata, que é o cachorro da rua lá, a gente chama ele de negão. Qualquer um, o negão vai na padaria na manhã assim, umas 5, 6 vezes. Porque todo mundo que sai vai na padaria e o negão acompanha. Ele vai atrás daquela, vamos dizer assim. Ele é o marido e vai com as outras. Então o comportamento indefinido é esse. O comportamento do marido vai com as outras. Então, qualquer pessoa que tenha um comportamento um pouco mais definido vai influenciar facilmente o vira-lata da rua. Em contrapartida, o vira-lata ele late quando ele vê um estranho só para mostrar que está ali, que está atuante. Então é por isso que ele fica no meu quarteirão, porque todo mundo alimenta ele. É nesse sentido que ele é manipulador. Então você já deve estar lembrando de pessoas que têm esse tipo de comportamento. Aí quando a gente fala da assertividade, o fato de você ter um comportamento assertivo não quer dizer que você nunca vai ter os outros. Porque a assertividade ela é uma característica que lhe permite escolher o melhor tipo de comportamento para determinada situação. Então, os comunicadores competentes eles têm 5 características básicas. Uma delas é um repertório variado de comportamento que encaixa na assertividade. Então, quando a gente apresenta o comportamento assertivo para você, nós não estamos falando assim, olha, deixe de ser agressivo, deixe de ser passivo-agressivo e passe a ser assertivo. Não, nós estamos falando assim, olha, aprenda a interpretar diversos papéis para você viver em diversos círculos sociais. Em casa, o marido tem que ser passivo, senão ele apanha. Vai haver momentos que, se ele não for agressivo, ele perde a família dele. Em que situação? Tá bom, entra um bandido lá na sua casa e vai falar assim, olha, nós vamos não só roubar a sua casa, como vamos estuprar a sua esposa, maltratar os seus filhos. É matar ou morrer, não tem jeito. Não, tudo bem, você quer um cafezinho? Não existe. Você vai ter que ser agressivo, você está entendendo? Para preservar o conjunto da obra. Mas na maioria das situações, seja assertivo, passivo. Se for brigar,
Se for levar tudo a ferro e fogo, você está morto. Convivência se torna insuportável. Então a assertividade é um comportamento a mais. Se você aprender e usá-lo como voto de Minerva, né, o fiel da balança, você vai saber que tem hora que você tem que recuar, tem hora que você tem que deixar para ver até onde a coisa vai dar, tem hora que você tem que ser imediato, agir rapidamente para resolver, e tem hora que você tem que ficar uma coisa meio no escuro, até decidir o que você vai fazer. A assertividade te ajuda nisso, a saber como agir dentro de determinada situação. Até porque nem sempre a gente tem posições e opiniões sobre tudo toda hora. Exatamente. Às vezes a gente tem que parar e dar uma pensada. Querendo ou não, a gente vive num constante interpretar de papéis. Então a Elaine aqui, ela tem um papel. Na família dela, ela tem outro. Na casa dela, com o esposo dela, ela tem outro. Como aluna, ela tem outro. No trânsito, ela tem outro papel. Está tranquilo até aí? Então, se você fosse comparar isso com um teatro, a assertividade é o papel do diretor, que dita como que os papéis têm que ser interpretados em cada uma das situações. Ok? E por que isso é importante? Vocês lembram daquela aula de conflitos que a gente teve? Os meninos teve, foi aquela semana que vocês não estavam. Nós fizemos um bate-bola aqui sobre resolver conflitos. Vocês lembram que a gente falou que para resolver conflitos a gente precisa cortar as duas causas do conflito, que é a permissividade com o mal entendido e o espírito de competição? O espírito de competição e permitir que o mal entendido aconteça e cresça são causas de conflito. Se você corta, você mata o conflito na raiz, na fonte, e previne que outros aconteçam. Então você resolve o conflito prevenindo, diferentemente da falta de assertividade. Porque a falta de assertividade, ela não tem uma causa que possa ser cortada. Por quê? Porque a gente aprende o comportamento com base no ambiente que a gente vive. Essa semana, minha esposa comentou comigo que ela viu uma matéria em que uma mãe foi chamada na escola pela diretora por causa de um comportamento agressivo da filha. Olha, sua filha andou esbarrando umas alunas aí. Chamaram a mãe da menina. O que você acha que a mãe da menina fez? Estrangulou a diretora da escola. Então, isso explica o comportamento agressivo da filha, né? A mãe é agressiva. Por quê? Porque o comportamento nosso, vamos imaginar assim, quando você nasce, você olha para as pessoas, para as personalidades que você tem dentro da sua casa, e aí você escolhe como é que você quer ser. Então o comportamento ele é aprendido com alguém, é por simbiose mesmo. Pode ver que na sua família você é parecido com alguém, ou exatamente o oposto de alguém. Por quê? Porque a gente aprende por simbiose, a gente vai olhando e vai modelando aquele comportamento. Okay? Isso nos leva à segunda causa da falta de assertividade, que é você confundir a sua identidade, quem você é, com aquilo que você faz. Isso aí já foi motivo de zebra entre eu e a Rita, porque a Rita falou assim, não, isso é impossível, dividir. Não, nós somos uma coisa, nós fazemos outra coisa. Está ficando claro? Se você confunde a pessoa que você é com o comportamento que você tem, você nunca consegue mudar seu comportamento. Mas isso aí não tem uma ligação assim, não tem uma coisa junto com a outra? Eu sou da maneira que eu ajo, da maneira que eu aprendi, da maneira que isso aí não justifica. É o eu sou que está errado aí, Rita. Porque você é mais do que isso.
Você pode gerenciar as suas ações, as suas emoções, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco. Falando de um controle mental. Exatamente. Tá? Aquilo que você é enquanto pessoa não se resume à sua atividade aqui dentro da FATEC. Fez sentido? Fez. Então, quando eu digo assim, eu sou um programador, não, você é muito mais do que isso. Você é pai, você é marido, você é ser humano, você é filho, você é sobrinho, você é neto, você é um monte de coisa a mais que compõe o grupo. Ser programador é uma fatia dos seus talentos. Está fazendo sentido? Se você confunde isso, você passa a representar apenas um papel. Pegou, Aninha? Então a Aninha filha, a Aninha esposa, já não combina com a Aninha profissional. É um papel diferente. Ah, mas a empresa está pedindo para eu me transformar numa coisa diferente. Não, ninguém está pedindo nada. A gente só está pedindo para você usar os seus talentos. Pegou, Olga? E esse é o grande desafio. A gente não consegue fazer isso se a gente entender que a gente é do jeito que a gente age. Ok? Então, uma vez que a gente compreende isso, que comportamento é uma coisa aprendida, não é uma atitude que vem da gente, e que a gente não pode combinar a nossa identidade, aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz, a gente entende por que a autoafirmação é tão difícil, meu Deus. Se você conhece o sentido da palavra existir, você já entendeu por que é tão difícil viver em sociedade. Porque quando a gente está na barriga da mamãe, estamos numa situação de conforto. Existir é ser expulso, lançado para fora. A partir do momento que a gente nasce, Fernando, nós vivemos um constante exercício de autoafirmação. A gente tem que defender o nosso espaço o tempo todo. Alguns usam o espírito de competição. Outros, como é que é o termo popular? Outros vão se safando. Tem o safo. Rapaz, né? A postura indefinida para sempre. É uma forma de autoafirmação. Na puberdade, a gente passa por isso daí, né? Quando a gente está querendo lá conquistar a menina mais bonita da escola, ou o rapazinho valentão, né? Nossa, ele é tão bonito, né? A gente quer estar perto, para quê? Para se autoafirmar. É o rito dos índios lá de colocar o adolescente sentado pelado no formigueiro. Ele suporta aquela dor, autoafirmação, passou a ser homem. É o que o leão novo faz quando ele tenta conquistar um território. E essa analogia do leão ela é mais interessante ainda, sabe por quê? Porque o leão, quando ele vai tentar conquistar um território, ele tem que derrubar o leão que já está lá, e todas as fêmeas, ou os filhotes, têm que vir reconhecê-lo como novo líder. E é um ritual mesmo, né? O leão vem, se posiciona lá no centro do bando, e cada um dos filhotes das leoas vem e esfrega a cabeça nele ali. Só que na vida social, quanto mais você se autoafirma, ninguém vem aqui falar para você, ó, parabéns, viu? Todo mundo, como é que diz a gíria? Se fugindo de você. Não é nem aí se você se autoafirmou como uma boa profissional. Ninguém está nem aí. Se a gente for esperar isso dos pais da gente, por exemplo, eles vão falar assim, você não fez mais que obrigação, te dei tudo. Se a gente fala um negócio desse daí para o cônjuge da gente, ele vai falar assim, não, mas era isso que eu esperava de você mesmo, não esperava menos. Então a autoafirmação para nós humanos, ela não é associada a reconhecimento. É por isso que é tão difícil encontrar o nosso lugar no mundo. A pior coisa que pode acontecer para o ser humano é não saber o seu lugar.
Está falando disso? Segunda-feira. Porque a pessoa que não sabe o seu lugar, ela vai tentar ocupar o do outro. Ao fazer isso, ela abre 2 buracos, né? Ela não ocupa nem o lugar dela e ainda atrapalha o outro de ocupar o seu. Então a assertividade, a gente já pode fazer aí um resumo. A assertividade, ela é mais uma atitude mental do que um comportamento. Aquilo que a gente mostrou lá no vídeo é a ponta da lança, muito mais para trás. Então anote, por favor, o seguinte: a assertividade é, antes de tudo, uma atitude mental. Você sabe, mas toda atitude é mental, né? A assertividade é, antes de tudo, uma atitude mental. Já traduz o hebraico para você. Uma atitude, olha lá no quadro, junto comigo, é uma forma de pensar, tá bom? Ela precisa ser potente, já vou explicar o que é, em que sentido, obviamente. Ela precisa ser livre de interferências externas e ela precisa ser diretamente ligada ao comportamento desejado. Por que isso é um desafio? É um desafio porque para ela ser potente, ela tem que ser continuamente reforçada. Para ela ser continuamente reforçada, ela tem que ser vista como se fosse uma doutrina. Então pensa numa doutrina religiosa que você todos os dias e todas as semanas relembra aquilo. Você vai desenvolvendo aquela atitude. Por isso que a pessoa, quando ela aprende uma religião nova, Bruno, chega um pouquinho para trás aí, o sol está pegando, quer vir de cá? Por isso que a pessoa, quando aprende uma religião nova, todo mundo estranha, né? Porque o sujeito está tão reforçando aquela atitude ali na mentalidade dele, na cabeça dele, que a família olha esse cara, ficou louco, ficou fanático. Não é esse comentário que a gente faz em geral? É porque a atitude está muito acentuada, ela está muito potente. Para ser livre de interferências externas, como você é esperta, você já associou que isso é impossível, porque o nosso comportamento não é aprendido por simbiose, a gente não vai pegando dos outros, e ela tem que ser diretamente ligada ao comportamento desejado, para que ela interfira nas nossas ações. Também é super difícil. Vou dar um exemplo. Se você quer preservar o meio ambiente e tem essa atitude bem fresca na mente, as chances de você fazer uma coleta seletiva na sua casa aumentam. Mas o comportamento da coleta seletiva na sua casa só vai ser desenvolvido se houver uma atitude direta ligada a ele. A atitude de preservar o meio ambiente. Se reforça. Você vai reforçando ali. Tranquilo? Então, quando a gente diz que a assertividade é uma atitude, ela é uma forma de pensar, ela é um desafio por conta disso, Mateus. Que é uma coisa que tem interferência externa. Então, nesse caso aqui já não encaixa. Nunca nos foi ensinado isso.
coisa que você tem que aprender depois de adulto. E, por último, existe uma ampla gama de comportamentos com as quais ela se encaixaria. Então não é uma coisa que você aprende do dia para a noite, muito menos um vídeo de 20 minutos, né? Às vezes o vídeo ainda tem esse defeito, ele mostra pra gente, você fala assim, nossa, é tão fácil, né? Igual palestra motivacional, o cara fala assim, eu tinha 12 reais e fiquei milionário. Aí você fala assim, nossa, eu sou um bosta mesmo, porque eu tenho 100 e não consigo. Você está entendendo? Então não é assim, né? A gente tem que entender que uma atitude para ser modificada, a boa notícia é que não precisa ser por erro e acerto. Se você pega desde o começo o que precisa fazer para desenvolver essa atitude assertiva, com o tempo você desenvolve ela. Então, a partir de agora, eu vou passar para vocês o que a gente precisa fazer para desenvolver essa atitude assertiva. E se você pegar aí e dedicar uns 3 meses da sua vida para isso, você aprende. Olha, eu vou pegar isso aqui que o Simon disse, eu vou aplicar na minha vida, principalmente nos seus relacionamentos mais próximos. Aqui dá para fazer, porque você está 8 horas por dia convivendo com essa turma. Em casa também dá para fazer, desde que você pegue e siga isso aqui à risca, tá bom? Primeira das coisas, a assertividade é uma atitude, né? Ela é uma forma de pensar. Então a primeira coisa que a gente precisa, Fernando, é tomar consciência, pode anotar? Tomar consciência do seu self-talk, seu diálogo interno. Tomar consciência do seu diálogo interno. E por que tomar consciência? Mateus, você já reparou que você tem uma voz dentro da cabeça o tempo todo? Essa que está falando assim, que voz que você está falando? Essa daí que está perguntando é essa voz. Qual delas, né? Entendeu? A gente não tem consciência que a gente faz isso. Quando a gente diz consciência, é porque a gente precisa ter o controle dessa conversa aí. Quando se diz isso aí na literatura de autoajuda, popularizou essa questão do self-talk, né? Vocês já viram que eu tenho uma birra de autoajuda por conta disso, que popularizou a coisa do jeito errado. Porque essa conversa que fala com a gente, essa voz que a gente tem dentro da cabeça, ela é a nossa consciência. É o que Freud chamou de superego. É o que faz com que a gente dê o passo certo na hora certa ou evite de dar o passo. Se a gente tiver um processo de simbiose ali negativo. E quanto maior o superego, menos você faz. O ponto focal aí que a gente precisa entender é que essa voz ela pode tanto nos ajudar a potencializar a atitude, quanto falar, sai, tá ficando louco, preocupar com comportamento assertivo nada, já vivi até hoje sem isso. Então, se você não toma consciência disso, dificilmente você vai potencializar a atitude. Porque a atitude, para ser potente, não precisa ser reforçada, quase que como um mantra. É isso. É por isso, de novo, a analogia com os princípios religiosos. É por isso que a religião ela é tão forte, é uma das coisas mais difíceis de mudar. Porque aquilo é reforçado continuamente. Para de frequentar a sua igreja lá. 6 meses você esquece. Até do nome das pessoas. Entendeu? Você deixou de reforçar a atitude. Então, o nosso diálogo interno, essa conversa que a gente tem dentro da cabeça, é responsável por fortalecer uma atitude. É
Por isso quando você tem um bug lá difícil, e você fala assim, eu vou resolver essa porra. O seu diálogo interno falando o quê? Reforçando a atitude que você dá conta. Pegou? Então, se você não tem consciência disso, dificilmente você vai conseguir desenvolver uma atitude. A Marinha dos Estados Unidos da América, eles têm um treinamento com os marinheiros, em que um dos exercícios é totalmente voltado para o self-talk positivo. E aumenta a capacidade de um soldado entre 25% e 33% para a hora da batalha. Então não é só uma questão de mentalização, né? Se você quer um exemplo da ciência, da medicina, pega o exemplo do placebo. Só o fato de você acreditar que a coisa resolve, já está resolvendo. E quem é que reforça isso? O diálogo interno. Então tome consciência da voz da consciência. Presta atenção no que ela está te dizendo. Será que ela está dizendo que a coisa está fácil? Será que ela está te dizendo que você tem que ser mais competitiva? Será que está te dizendo que você precisa aprender a pensar de outro jeito? Será que está te dizendo que você devia ter feito outra coisa? É que em geral a gente nunca presta atenção nisso, né? Mas é como disse lá o Dante Alighieri naquele livro lá do Inferno de Dante. A consciência ela serve tanto para nos acusar quanto para nos elogiar. Então a mesma voz que diz assim, vai lá, Matheus, vai lá, vai. Depois que você faz errado, tá vendo? Devia ter feito. Falei para você fazer isso aí. Falei que você tinha que fazer com cuidado. Então é importante tomar consciência da voz da consciência. Ok? Passo número 2. Oi? E quando a gente toma a forma dessa consciência que nós temos, muitas vezes a crítica não nos abala e nem o elogio nos engrandece. Porque você é aquilo que você é, você sabe. Você já viu pessoas, isso que a Rita está falando está certo. É a chave do autoconhecimento isso aí. Porque se você já viu pessoas que estão assim, ó, minha vida não está boa não, viu, Bruno? Eu estou com o saco cheio, Poços de Caldas é uma merda mesmo. A cidade no fim da linha do trem, na boca do vulcão, isso aqui é o fim mesmo, cara, eu vou embora. Eu vou embora para resolver meus problemas. Aí o cara muda de cidade. Chegando lá, como diz a música, rola um flashback. E o cara começa a ter os mesmos problemas lá. Por quê? O problema estava no lugar ou na pessoa? Na pessoa. Falta de autoconhecimento, que é o que a gente está dizendo aí. A pessoa não consegue ficar sozinha consigo mesma, porque ficar sozinha consigo mesma é um exercício muito doloroso. Às vezes a consciência, só um minutinho, eu te passo. Às vezes a consciência é o principal acusador, o principal crítico, o principal cobrador. Pensa que você tem lá uma dívida e o cara está lá. Fernando, venceu. Camila, tem que pagar lá aquela dívida. A consciência é exatamente isso. E essa falta de autoconsciência que impede uma pessoa de viver bem sozinha, independente do lugar. Por isso que tem que tomar consciência do diálogo interno o quanto antes. Tranquilo? Pode falar. Justamente isso, porque é justamente por isso que muita gente tem dificuldade de ficar sozinha. Porque a coisa vai martelando ali, a pessoa acaba se perdendo nos próprios pensamentos e não direciona aquilo para uma coisa legal. E eu estava estudando isso essa semana, a relação disso com a falta de silêncio. Você já reparou que tem pessoas que não conseguem ficar quietas? Porque ficar quieta significa ficar sozinho com os seus pensamentos. E é o maior medo de muita gente. A pessoa está falando o tempo todo. Você precisa... Calma, Olga! Calma, Olga! Calma! E qual que é o problema? É que ao falar o tempo todo, ela não precisa escutar a si mesma. Pensar sobre as próprias coisas.
Vamos para a segunda forma. Eu não queria usar a palavra passo, mas se o primeiro passo é ter consciência do diálogo interno, esse é o segundo, tá? Apego ao fato, vírgula, não à opinião. Apego ao fato? Ao fato, vírgula, não à opinião. A Rita falou assim: quando a pessoa tem consciência do seu diálogo interno, dessa voz que a gente tem dentro da cabeça, nem sempre o elogio do outro vai ser bom e nem sempre a crítica do outro vai ser ruim. É exatamente isso. A gente só consegue entender o que é fato e o que é opinião quando a gente consegue separar as coisas. Esses dias eu estava ouvindo um filósofo e ele disse uma coisa que eu achei bacaníssima. Ele falou assim: ó, você quer saber se uma coisa é real? É só você ver a inseparabilidade dos acidentes. É claro que ele estava fazendo uma referência às 10 categorias do ser de Aristóteles, né? Porque um acidente pode dar a entender que aquela coisa existe em essência, em substância. Então, se você consegue observar que eventos simultâneos, né, que é o que ele chamou de acidente, é o evento. Eventos simultâneos aconteceram numa curta fração de tempo, aquilo é real. É a inseparabilidade dos acidentes que define se uma coisa é verdadeira ou não. Então, às vezes, a gente vai se basear por opiniões dos outros e a gente se ferra. É o que acontece no processo de simbiose, quando a gente está aprendendo um comportamento. Em geral é isso. Às vezes uma opinião do pai, da mãe, da pessoa que nos criou, pode marcar a nossa vida para sempre. Ah, mas você é bruto mesmo. Será que isso é indício de um comportamento agressivo? Se você colocar na cabeça que você é bruto mesmo, você vai desenvolver o comportamento agressivo. Dificilmente você vai aprender assertividade na fase adulta. Você acha que comportamento é identidade. Eu sou o bruto. Está vendo como é que a mente prega peças? Nas relações sociais, o que é fato e o que é opinião, inferência, conclusão da cabeça do outro? Essa pergunta é fundamental. Tanto que dizem que na terapia o grande lance nós temos que separar o que é teu e o que é do outro. Separando isso, o restante você liga ali, ó, que se dane, e pau na máquina. Tranquilo até aí? Você separar o que é fato do que é opinião ajuda você a ser mais competente e a pegar a coisa no ponto certo. Se a outra pessoa entende errado, você traz a atenção dela de novo para o fato. Percebeu como é que isso evita conflito? Não, mas você está dizendo isso, está fazendo tal coisa, Não, é um mal entendido. O que eu estou dizendo é sobre esse fato. Isso aqui pode vir a acontecer se a gente não tiver esse passo aqui concluído. Não, mas eu quero correr o risco. Corro o risco. Mas eu alertei para o fato. Percebeu a diferença? É muito raro uma pessoa que consegue fazer isso hoje em dia. É facinho a gente pegar a opinião dos outros, se envolver naquilo e virar briga. Tranquilo até aí? Terceira coisa. Dominar suas emoções. Até as negações. Tá. É porque eu estou com cólica renal. Por isso que a coisa está grossa hoje. você veio de preto. É, eu vim de preto hoje, é porque o bicho vai pegar. Platão fez uma analogia com uma carruagem. Aí ele disse assim, que o cocheiro... Ó, professor. Pode entrar, professor? Entra, senta.
Ele fez uma analogia com uma carruagem. A carruagem, ela tem um cocheiro, né? O cocheiro está segurando as rédeas e lá na ponta tem os cavalos. Os cavalos representam as emoções. As rédeas representam o pensamento e o cocheiro representa a percepção. Então, se ele percebe uma coisa, ele usa o pensamento para controlar aquela emoção, dirigi-la para um lado ou para o outro. Quando você não percebe as coisas direito, e aí a gente faz a ligação com o ponto anterior, quando você não percebe o fato e se apega à opinião, você não vai pensar direito e vai deixar que a emoção fale mais alto. Então pensa numa carruagem cujo cavalo decide para onde vai. Vai dar zebra. Vai dar zebra. Tranquilo? E em geral é o que a gente faz, né? Porque a gente valoriza muito o lado da emoção, né? Ah, não, mas a nossa educação valorizou a razão. Mais um problema da autoajuda no mundo, né? Vamos valorizar as emoções. Aí todo mundo... Porque se você tentar pensar com o lado direito do cérebro, você vira um artista pobre. Tá bom? Eu não tenho dúvida nenhuma de que aqueles artistas que estão ali na praça, ali na calçada do Itaú, são artistas talentosos. Só que por que esse cara não está fazendo uma exposição? Por que não tem um quadro dele lá no Louvre? Porque ele está pensando só com o lado direito, só com a emoção. Preciso expressar minha arte. Tá bom, e o lado racional? Então, para ser artista, precisa viver como um mendigo? Às vezes a gente pensa mais com a emoção no ambiente de trabalho e depois a gente não sabe por que a nossa carreira não deslancha. Que a gente deixa a emoção guiar a gente. Quando na realidade o que a gente tem que fazer é dominar a emoção com o pensamento racional. Tranquilo até aí? Então, se você quiser fazer isso, como eu sei que é a parte mais difícil, eu vou te dar 3 dicas. Primeira dica para dominar suas emoções: conhecê-las. Conhecer suas emoções. Em geral, quando a gente está esquisito, a minha mãe fala assim: conhecer as suas emoções. Em geral, quando a gente está meio esquisito, a gente fala assim, ó, não sei o que me deu hoje, acho que eu estou meio estranho. Aí as mulheres falam assim uma para a outra: ah, você está de TPM? Não, já fui. Mas o que você tem? Não sei, eu estou esquisita. É uma emoção que você não sabe o nome. Você não conhece a emoção. Daqui para frente vocês vão reparar isso, ó, vocês 3 que trabalham mais com alunos. Vocês vão reparar que as pessoas vão chegar assim e vão falar assim: ah, mas eu estou tão esquisito hoje, eu não sei o que é. Aí você chega e fala para ele assim: vamos comer alguma coisa? O cara fala: ah, vamos lá tomar um cafezinho. Aí o cara toma um café e passa. O cara estava com fome e não sabia. Meu pai, quando eu era criança, ele falava assim para mim: Bruno, aquele fulano lá não sabe nem a hora que ele está com fome. Para dizer que a pessoa estava desorientada, perdida. Hoje em dia está assim de gente que não sabe nem a hora que está com fome. Não conhece as emoções básicas. E se você não conhece as suas emoções, você vai nomeá-las do jeito errado. Por exemplo, você teve uma discussão com a digníssima, como é que ela chama? Júlia. Você brigou com a Júlia. E aí, você sai dali. Desculpa, fiz uma piada. Uma piada. Você sai dali, ô Mateus, fala assim:
Eu estou tão irritado com aquilo que ela fez, que se eu tivesse um revólver eu matava ela. É um exagero, né? Só que a gente comete um tanto de exagero por não conhecer as nossas emoções. Só a raiva tem nível 1, 2 e 3. Você pode estar irritado, com raiva, com ódio. Só que às vezes a irritação leve a gente chama de ódio. Eu odeio aquele cara ali. Mas por quê? Às vezes o motivo foi leve. Então conhecer as suas emoções é essencial para você saber nomeá-las e até para procurar ajuda. Que é em geral o que acontece na terapia. Você chega lá, o cara vai falar para você assim, mas o que é? Me conta. Aí você fala, não, se eu tivesse um revólver, eu dava uns tiros pra cima, não sei o que. O cara fala, mas por quê? Aí você vai contando os motivos, você vai ver que a coisa é rasinha, ó. É você que estava exagerando. O que a mãe da gente dizia que é fazer tempestade num copo d'água. Segunda coisa, aprenda a classificar as suas emoções. Aprenda a classificar suas emoções. Se você não consegue classificar, você vai confundir ansiedade com depressão. Aí você vai lá no ginecologista, como o número de mulheres é maior, você vai lá na ginecologista e fala assim, doutora, eu estou depressiva. É o que ela quer. Ela quer te dar um remedinho para você ficar dopada bem. Se você chega lá e fala assim, doutor, eu estou muito ansiosa, não tem remédio. Não, ela vai te dar mesmo. Aí você decide se toma. Um dia que a ansiedade estiver melhor, você não precisa tomar. Não saber classificar se você está nervosa, ansiosa, angustiada, agoniada ou com fome é o pontapé inicial, é o estado inicial para você ter problema de relacionamento. Aí você vai confundir fato com opinião, aí você vai perder o controle do seu diálogo interno. Então a base está no controle das emoções. Não deixa o cavalo correr desembestado. Controla isso. Por último, e aí dentro, né, do domínio das emoções, é responsabilizar-se pelas suas emoções. Responsabilizar-se pelas suas emoções. A Elaine me falou uma coisa e ela me deixou irritado. Você percebe que nessa frase eu dei todo o poder sobre as minhas emoções para ela? Tem gente que faz isso com filho, quer ver? Nossa! Depois que ele nasceu, eu não consegui nem tomar banho direito mais. Não tem mãe que fala isso? Depois que a criança nasceu, eu não consegui nem comer direito mais. Por quê? Porque ela não deixa. Que poder que tem essa criança, hein? Com 1 ano e meio, hein? Você está vendo como é que a coisa é meio atrapalhada? Então, se você não assumir o controle sobre as suas emoções, você vai tender a fazer o seguinte, Camila: qualquer comentário te desaprova, qualquer comentário te irrita, qualquer objeção você fica desanimada, que você está dando o controle da sua emoção para o comentário do outro. Então assuma a responsabilidade pelas suas emoções. Ah, fulano falou uma coisa que me deixou irritado. Não, você ficou irritado porque você quis. Nossa, não é o outro que tem essa força. Ele não tem domínio nenhum sobre você.
você que fica, se você quiser. Opção? Irritar-se com alguém é uma opção. Se você fala assim para mim, Simon, você é careca, significa que você vê, só isso. Eu não sou careca mesmo? Tem cabelo? Tem cabelo. Eu preciso me irritar com isso. Nossa, a Olga me chamou de careca, mas ela é desrespeitosa mesmo. Ela, putz, que sacanagem. Pra quê? Irritar-se é uma opção tua. Deixar o comentário do outro te abalar é uma opção tua. Tá vendo como é que às vezes, para ser assertivo, você tem que ser passivo? Não preciso dar resposta nenhuma, não. Sou careca mesmo. Nem simplesmente ignora. É uma opção sua deixar que o comentário do outro interfira na sua emoção. Agora, podemos voltar àquela lista de passos. Você viu aí que eu dei 3 dicas para dominar as emoções, né? Precisa conhecê-las, classificá-las e precisa se responsabilizar por elas. Agora vamos voltar a falar de como desenvolver o comportamento assertivo. Que seria o passo 4. Respeito aos direitos dos envolvidos. Respeito aos direitos dos envolvidos. A questão nunca é você dizer sim para uma pessoa. É você ter que dizer não para as outras pessoas. Vamos pegar aquela questão da cola. Qual que é o problema de você deixar um aluno colar? É você ter que deixar os outros também. Aí vira, entendeu? Vira um chapéu velho. Porque se você deixar um, aí você tem que deixar os outros também. Então o problema não é você dizer sim para uma pessoa, é ter que dizer não para as outras. E a pessoa precisa entender que não é ela não tem o direito de fazer isso. Compreendeu? Então, se eu não tenho o direito, eu não posso ferir o teu direito quando você vem me cobrar. Pegou o lance? Nesse sentido, a assertividade é um comportamento ético. Porque a questão não é permitir um e negar para outro. Então, por exemplo, eu sou um aluno e estou colando. Você me pega colando, ou fazendo uma coisa errada dentro da hora de prova. Aí você chega para mim e fala assim, Simon, não pode fazer isso. Aí eu viro para a Elaine e falo assim, Elaine, se você ficou chateada, eu paro de fazer. Se isso incomodou você, eu paro de fazer. Não, mas a questão não é essa não, filho. A questão é que está errada. Não é a minha opinião. Não é eu ficar chateado que define. É o respeito aos direitos coletivos. Pegou? Então vamos imaginar, a empresa tem como um dever a transparência. E aí eu, por uma razão ou outra, resolvo a coisa aqui e não comunico. É claro que vai dar zebra, né? É claro que vai dar zebra. Porque na posição de diretor, ele tem o direito de exigir transparência. Pegou? Então a assertividade é o respeito aos direitos dos envolvidos. Eu tenho o direito de me posicionar, mas o outro tem o direito de discordar. É o respeito aos direitos que evita com que a coisa se transforme num conflito. Ah, entendi. E agora, como é que eu faço? Depois que você desenvolveu essa atitude, aí você pode ter um comportamento assertivo. Pode entender. Ficou claro até aí? Vamos repassar? Olha lá, Aninha. A assertividade é uma atitude.
A atitude é uma forma de pensar. Ela envolve a consciência do diálogo interno. Você precisa aprender a escutar isso daí, ver qual que é o nível dessa conversa. Exige que você se pegue mais ao que é fato, ao que é real, e menos ao tititi, à opinião. Exige que você domine as emoções por conhecê-las, aprender a classificá-las para poder traduzir isso para os outros e para você mesmo, e se responsabilizar por elas. E precisa que você respeite os direitos dos envolvidos, inclusive os seus. Às vezes você tem o direito na situação e você não precisa ser passivo. Eu tenho o direito de me posicionar, mas eu prefiro não fazer uma atitude passiva. Você pode se posicionar se quiser, mas se você escolhe, não tem problema nenhum. Aí é assertivo. Tranquilo? Mas nós vivemos num mundo onde 90% querem ter razão. Isso é fato ou não é? É fato, e não tem problema. Não tem problema. 90% querer ter razão, mas nem sempre tem. Oh, Vocês colocam na mente. Mas aí é o diálogo interno do sujeito que está falando que ele tem razão, né? Mas alguma coisa ele está falhando, né? Não, mas aí é o que está, ó. Uma pessoa tem o direito de ser do jeito que ela é. Entendeu? Uma pessoa tem o direito de ser do jeitinho que ela é. Pensa no Nelson. Tudo que você não gosta dele. Domingo de tarde, eu querendo passear e ele assistindo o jogo sentado no sofá. Ele tem o direito de ser daquele jeito. Nesse sentido, ele tem razão. Se aquilo ali não combina com o que você quer, aí vem a fala assertiva, que é o que nós vamos falar a partir de agora. É o jeito de tratar o assunto. Pegou? A pessoa querer ter razão não tem problema nenhum, né? Não quer dizer que ela tem razão só porque ela tem o direito de ter essa opinião. É a forma quando a gente que está por fora encara e vê a situação. Aí é opinião. Por favor, já traz aqui para mim também. Isso não é a gente querer ter razão, é a gente querer que o outro aceite a nossa razão. Escuta isso aqui. Repete, Bruno, por favor. É que o que eu falei o problema não é a gente querer ter razão. O problema é a gente querer que o outro tenha a nossa razão. É que o outro concorde com a gente. Às vezes não vai acontecer. É verdade, Bruno. Bem bom. Mas seria bom, né? Seria muito bom. Gente, tá claro até aqui? Peraí, só um minutinho, não falei ainda. Tá claro? O que está claro? O que está claro? Está claro que uma atitude, é um comportamento, é uma atitude, uma forma de pensar que desemboca no comportamento. Está tranquilo isso aí? É um jeito de pensar que se traduz numa ação. Se você desenvolveu a atitude assertiva, com esses 4 passos aí, 3 meses que você começar a reparar nisso, você fica craque. Obrigado. Já passou adiante. 3 meses que você começar a reparar e começar a falar assim, peraí, será que eu estou conseguindo traduzir a minha emoção do jeito certo? Para mim mesmo. Para eu entender se eu estou com raiva, se eu estou ansioso. Você fica craque no quesito atitude. Só que isso é interno, né, Fernando? Isso é eu comigo mesmo. Agora a gente precisa traduzir isso para comportamento social. A gente vai sair disso daqui e aprender a resolver a coisa de maneira assertiva. Para isso, tem 5 coisas. Oi? Sim. Oi? Tem uma colega nossa que vai fazer aniversário amanhã e eu vim só para dar um abraço nela.
Vai colher mais uma flor no jardim da vida. Mãe não vai encontrar, né? Cantar os parabéns pra ela rapidinho, tem problema não sai. Nossa, mas o aniversário é muito chique. Pode cantar. Por que o sujeito que age com assertividade, ele é visto pelos outros como mais competente? Que é uma questão de postura mesmo, de posicionamento. Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a mensagem assertiva é a chave para a autoafirmação, ok? Nós não falamos que a assertividade é o exercício constante de fazer valer o seu espaço? Está todo mundo junto comigo? É o exercício constante de fazer valer o seu espaço. Então toda vez que você for conversar com alguém, que você for falar com alguém para resolver um problema, ou para se posicionar numa reunião, ou para falar com um aluno, se você seguir esses 5 passos aqui, você vai respeitar o direito dele, você vai se apegar aos fatos, você vai manter as emoções sob controle, e aí você evita que ele comece a desenvolver caraminholas na sua cabecinha, com o seu diálogo interno. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí é o seguinte: a mensagem assertiva deve, 2 pontos. 1. Descrever um comportamento. Desenvolver um comportamento. Perdão, descrever. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar cristalino. A Rita não fez a limpeza direito. Isso é um comportamento, né? É isso? Está todo mundo junto? Então a primeira coisa que a mensagem assertiva tem que ser é descrever esse comportamento. Olha, Rita, eu percebi um comportamento que você não fez a limpeza da sala 2 de maneira adequada. O começo da mensagem assertiva é esse: descreve o comportamento, fato, não opinião. Eu acho que a Rita não limpou direito. Não, fato, eu percebi que você não fez a limpeza direito. Passo número 2: descrever a sua interpretação do comportamento. Descrever a sua interpretação do comportamento. Olha, Rita, eu percebi que você não limpou a sala 2 direito. O que eu entendi disso? Você vai começar a falar a sua interpretação, né? O que eu entendi disso? Ou que você não teve tempo, ou que você não quis. O que aconteceu? Aí eu vou te dar a oportunidade de se explicar. Passo número 3. O seu sentimento em relação ao comportamento do outro. O seu sentimento em relação ao comportamento do outro. Eu estou sentindo um certo desrespeito às normas da empresa. D.
D. Sequência aí 4, né? Nós estamos de 1, 2, 3, 4. D. D não é a quarta letra? É que ele começa no 3, termina no 3, depois fala D. Desculpa aí, é porque aqui eu marquei A, B, C, D. Escreve 2, 3, 4. 4. Descrever as consequências. Consequências do comportamento. Do quê? Comportamento. Essa questão das consequências, olha aqui, por favor. Olha aqui, por favor. Toda situação social tem pelo menos 3 envolvidos: você, o outro e os outros. Como assim? Vamos pegar de novo o exemplo da Rita. Rita, eu percebi que você não limpou a sala 2 conforme o combinado. O que eu entendi desse seu comportamento? Ou é um desrespeito às normas da empresa, ou você não teve tempo de fazer direito aí. Agora eu vou descrever as consequências. Embora isso aí tenha consequências para você, que a gente está aqui te cobrando por isso aqui é uma chamada de atenção mesmo, também tem consequência para o outro. Porque eu sou responsável por você. Mas também tem consequência para os alunos, que vão pegar a sala suja. Pegou? Então, quando você for descrever as consequências do comportamento do outro, é mostrar para ele por que dessa razão. Porque se eu tenho a razão de uma situação ali, vamos lá, eu estou na posição de supervisor, eu tenho razão para chamar a atenção da Rita. Eu tenho direito de chamar a atenção da Rita, pela minha posição. Tranquilo? Só que a gente sempre reclama da forma, né? Fulano chamou a minha atenção de um jeito meio esquisito. Com isso daqui você resolve o problema. Então, quando eu destaco as consequências, eu mostro o porquê das minhas razões. Olha, isso aqui pode ter impacto para os outros. Pegou? Por último, que eu sei que você vai... Letrinha E, número 5. Você vai apresentar as suas intenções. Eu sei que a coisa parece meio mecânica, mas se você entender o passo a passo aí, fica belezinha. Intenções. Intenções. É como se intenção, a intenção está tudo certo. Não, sai com esse negócio de Piaget do meu lado, não. Intenção é com C cedilha assim. Para mim começa. É desse jeitinho que está. Funcionou, começa. Não, você está muito Pedro Bial, né? Pedro Bial que diz que a mensagem só precisa ser entendida. Não. Tem gente que escreve descanso com C cedilha, né? E é com essa. Faz isso mesmo. Não, faço não no Word. Não, eles escrevem aqui eu faço intenção. Tipo assim. Tá certo. Já é seu, né? Se você tirar uma folha para substituir o papel higiênico, o caderno é seu, né? É verdade? Não posso dizer nada. Então lembra, ó, a fala assertiva é o jeito de fazer. É o jeito de falar para o outro não ficar ofendido. Eu posso dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que eu respeite os direitos dela, faça valer os meus, mantenha as emoções sob controle. E o jeito de fazer é seguindo esses 5 passos que você tem aí.
Então, se você vai chamar a atenção de alguém e você começa descrevendo o comportamento, lembra sempre que o comportamento vem do fato. Tá? Número 1 aí, ó, você descreve o comportamento. Olha, a maneira como você falou agora, eu me senti desrespeitado. O que você está fazendo? Você está descrevendo o passo 1, 2 e 3. Eu me senti desrespeitado. Eu senti que você não me valorizou como profissional. Ok? A consequência disso daí é a minha desmotivação. Agora eu vou apresentar as minhas intenções. Eu estou disposto a rever o assunto, desde que você também mude seu comportamento em relação a mim. Te tratei com respeito, disse o que eu queria, me posicionei e resolvi a questão. Ah não, mas não resolve mesmo não, porque a outra parte lá é cabeça dura. Mas você já sabe o que fazer, né? Em algum momento você vai ter que cortar o vínculo com aquela pessoa. Então lembra do seguinte, a mensagem assertiva é a chave. É a chave para você resolver qualquer conflito, evitar que o conflito surja, e ela tem que seguir esses preceitos aí. Senão você se queima sem precisar. Tranquilo? Casadinho de novo, ainda não tem problema, mas usa a mensagem assertiva na primeira discussão com a sua esposa, você vai ver que a coisa resolve. Pagou? O dia que ele não gostar daquele pudim de maracujá, você já chega e usa a mensagem assertiva com ele. Você vai evitar quase todos os problemas de relacionamento. Porque quase todos, Simon, se você lembra da aula de conflito, a gente começou dizendo o quê? Que você não precisa procurar o conflito, ele esbarra em você. Entendeu? Ele vem para você. Aí você resolve desse jeito. Ficou claro? Descreve o comportamento. Descreve o que você entendeu daquilo, a interpretação do comportamento, a maneira como você está se sentindo, as consequências do comportamento do outro e o que você pretende fazer dali para frente, que é as suas intenções. Se você tiver isso aí em mente, não tem problema de relacionamento que fique de pé. Isso aí na prática é um pouco longo. Quando é que eu vou dar a oportunidade para a pessoa se explicar? Passo o seguinte. Depois que você falou isso aí, Rafa, você concorda que você passou a bola para o campo do adversário? Sim. O cara vai ter que se explicar. Como ele não está esperando isso, né? Porque não é todo mundo que é assertivo, ele vai dar um jeito de resolver o problema, um pedido de desculpa. Olha, eu não imaginava que você se sentia assim a partir de um comentário como esse. Em algumas situações o cara pode até falar assim: ah, mas você é muito infantil mesmo. Onde já se viu ficar ofendido com uma coisa dessa? Aí sabe o que você faz? De novo a mensagem assertiva. Eu acabei de escutar o que você falou, você me chamou de infantil. Fato, comportamento. Eu estou entendendo que você não me respeita mesmo. É isso mesmo que eu estou entendendo? Aí você vai dar a oportunidade dele falar. Então, se até então você não entendeu as minhas reações a você, você entende agora. Porque quando você fala isso para mim, você está esperando que eu reaja dessa forma. Eu estou disposto a rever o caso, se você quiser também. Estou disposto a mudar o meu comportamento em relação a você, se você mudar o seu comportamento em relação a mim. Parece longo porque eu estou fazendo devagarzinho para a gente ir entendendo, né? Mas isso, se você pegar, é 30 segundos. Você evita uma discussão que duraria mais tempo. Sim. É 30 segundos que, se o cara não estiver preparado, vai ser quase a mesma coisa que você ter... O cara não viu o tiro, ele só sentiu uma bala. Pegou, Rafa? É 30 segundos, você chegou e falou: Rita, eu vi que você não limpou a sala.
Eu estou entendendo que você não está levando a coisa a sério. A consequência disso aí é que a sala está suja, o Manuel vai vir e vai puxar a minha orelha, porque você não vai estar aqui na hora. Então eu vou te dar mais uma chance para você limpar, antes de eu precisar ir lá e falar com ele. Mas aí precisa saber por que eu não limpei. É nessa hora que você vai falar. Olha, eu não fiz isso porque eu trabalho 4 horas por dia, mais ou menos assim. Aí você deu a explicação. Você está pegando como é que você aumenta a sua competência quando você age com assertividade? Você se torna mais objetivo sem ser agressivo? Você consegue ser transparente sem ser indefinido, passivo-agressivo? Você não precisa mais seguir o fluxo? Você dita o fluxo da conversa? Tipo, um vendedor é a chave do sucesso. Então, o desafio do Simon para vocês é: comece a levar a atitude assertiva a sério. Desenvolva esses 4 passos para desembocar no comportamento quinto, que é a fala assertiva. Você vai ver uma verdadeira revolução. Sabe o que isso aqui proporciona, Mateus? Você se reposiciona dentro do seu contexto social. Tem um conceito no marketing, lá do Al Rais, do Jack Trout, que é o posicionamento, né? Não sei se vocês chegaram a ler esse livro. Esse conceito do posicionamento é o seguinte: quando você, uma empresa... É empresa, né? É uma empresa. Quando uma empresa se posiciona no mercado, ela automaticamente reposiciona os outros. Então, se eu digo que eu sou um palestrante especialista em comunicação, eu reposicionei os outros. Eles vão ter que ser especialistas em outra coisa, ou provar que são melhores do que eu. Entendeu? Então, ao me posicionar, eu reposiciono os outros. A atitude assertiva serve para isso. Você chega e se posiciona. O outro que vai se reposicionar a partir dali. Respondendo a tua pergunta. Então, em 30 segundos, você deu o tiro. A pessoa que se vira, não, mas aí tem que explicar o porquê do negócio e tal. Mas aí você passou uma bola para lá. Uma discussão que poderia durar aí 5, 10 minutos, você resolveu em 30 segundos. Com profissionalismo. Você vai encontrar, por exemplo, na internet chamadinhas dizendo assim: a assertividade é a arte de ser objetivo. Por quê? Por conta disso. Você trata o assunto a fundo, com rapidez, profissionalismo, respeito aos direitos do outro, falando direitinho. Nunca se vai ter esse tipo de problema. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Uma ótima semana para vocês. Rafa, você precisa conversar comigo, com a equipe depois? Não? Não. Beleza. Muito obrigado. Uma boa semana.